Oi! Então hoje nós vamos fazer a leitura, dar início à leitura da parte 1 do Obstáculo é o Caminho. O que é percepção? É como vemos e entendemos o que ocorre ao nosso redor e o que decidimos que esses ventos significam. Nossas percepções podem ser uma fonte de força ou de grande fraqueza. Se formos emocionais, subjetivos e míopes, apenas aumentaremos os nossos problemas. Para evitarmos sermos oprimidos pelo mundo à nossa volta, devemos, assim como faziam os antigos, aprender a limitar as nossas paixões e seu poder sobre a nossa vida. É preciso habilidade e disciplina para afastar as percepções ruins, discernir os sinais confiáveis dos enganosos, filtrar o preconceito, a expectativa e o medo. Mas vale a pena, pois o que resta é a verdade. Enquanto os outros estiverem animados ou com medo, permaneceremos calmos e imperturbáveis. Veremos as situações de maneira simples e direta, como realmente são, nem boas nem más. Essa será uma vantagem incrível na luta contra os obstáculos. A disciplina da percepção. Antes de se tornar empresário do ramo petroleiro, John D. Rockefeller era contador e aspirante a investidor, um modesto financista em Cleveland, Ohio. Filho de um criminoso alcoólatra que abandonou a família, o jovem Rockefeller conseguiu seu primeiro emprego em 1855, aos 16 anos de idade, um dia que ele celebrou como Dia do Trabalho pelo resto da sua vida. Recebia apenas 50 centavos por dia, mas tudo parecia bem. Então, o pânico o atingiu, especificamente o pânico de 1857, uma enorme crise financeira nacional que se originou em Ohio e atingiu Cleveland de maneira particularmente intensa. Como os negócios faliram e o preço dos grãos despencou em todo o país, a expansão para o oeste rapidamente estancou. O resultado foi uma depressão paralisante que durou vários anos. Rockefeller poderia ter ficado com medo. Essa depressão aqui é depressão econômica, tá? Rockefeller poderia ter ficado com medo. Ali estava a maior depressão de mercado da história e aquilo o atingiu no momento em que estava pegando o jeito da coisa. Ele poderia ter desistido e fugido, como fizera seu pai. Ele poderia ter abandonado as finanças em troca de uma carreira diferente, menos arriscada. Contudo, mesmo na juventude, Rockefeller tinha sangue frio. Mantinha uma frieza imperturbável, mesmo sob pressão. Ele era capaz de manter a cabeça fria enquanto perdia todo o seu dinheiro. Melhor ainda, ele manteve a cabeça fria enquanto todos os outros esquentavam a deles. E assim, em vez de lamentar aquela turbulência econômica, Rockefeller observou ansiosamente os acontecimentos importantes. Quase perversamente, escolheu ver tudo como uma oportunidade de aprender, um batismo no mercado. Ele economizou seu dinheiro e observou o que os outros faziam de errado. Viu as fraquezas da economia que muitos achavam naturais e como isso os deixava despreparados para choques ou mudanças. Ele internalizou uma lição importante que ficaria consigo para sempre. O mercado era inerentemente imprevisível e muitas vezes vicioso. Apenas uma mente racional e disciplinada poderia esperar lucrar com aquilo. A especulação levava ao desastre. Percebeu que ele precisava ignorar a multidão enlouquecida e suas inclinações. Rockefeller imediatamente pôs tais percepções em prática. Aos 25 anos, um grupo de investidores ofereceu deixar $500 mil sob a sua responsabilidade caso ele encontrasse os poços de petróleo certos para aplicar aquele dinheiro.
Grato pela oportunidade, Rockefeller começou a visitar os campos de petróleo das redondezas. Poucos dias depois, chocou os seus patrocinadores ao retornar a Cleveland de mãos vazias, sem ter gastado ou investido nem $1 sequer do fundo. A oportunidade não parecia certa para ele no momento, não importando quão animado estivesse o restante do mercado. Então, devolveu o dinheiro aos investidores e se afastou daquela perfuração. Foi essa intensa autodisciplina que permitiu a Rockefeller tirar vantagem de obstáculo após obstáculo em sua vida, durante a Guerra Civil e as crises de 1873, 1907 e 1929. Como declarou certa vez, ele tendia a ver oportunidade em cada desastre. A isso poderíamos acrescentar: ele tinha força para resistir à tentação ou ao entusiasmo, por mais sedutores que fossem em qualquer situação. 20 anos após a primeira crise, Rockefeller controlaria sozinho 90% do mercado de petróleo. Seus gananciosos concorrentes haviam fracassado. Seus colegas nervosos venderam as suas ações e abandonaram o negócio. Os céticos medrosos perderam. Pelo resto da vida, quanto maior o caos, mais calmo Rockefeller ficava, principalmente quando as pessoas ao seu redor estavam em pânico ou enlouquecidas pela ganância. Ele faria grande parte de sua fortuna durante essas flutuações de mercado, porque era capaz de ver o que os outros não viam. Essa percepção vive atualmente no famoso ditado de Warren Buffett: tenha medo quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando os outros estiverem com medo. Rockefeller, assim como todos os grandes investidores, podia resistir ao impulso em favor do frio e rígido bom senso. Admirado com o império de Rockefeller, um crítico descreveu o truste de Standard Oil como uma criatura mítica multiforme, capaz de se metamorfosear a cada tentativa dos concorrentes ou do governo para desmantelá-lo. Isso foi dito como uma crítica, mas na verdade era uma característica da personalidade de Rockefeller. Resiliente, adaptável, calmo, brilhante. Ele não se abalava, nem por uma crise econômica, nem por uma miragem cintilante de falsas oportunidades, nem por inimigos agressivos e intimidadores, nem mesmo por promotores federais, para quem ele era uma testemunha notoriamente difícil de interrogar, nunca mordendo as iscas que lhe eram lançadas, nunca se colocando em uma posição defensiva ou perdendo a paciência. Ele nasceu assim? Não. Esse foi um comportamento aprendido, como a maioria de todos os comportamentos são aprendidos. E Rockefeller aprendeu essa lição de disciplina em algum lugar. Tudo começou naquela crise de 1857, que ele chamou de uma escola de adversidade e estresse. Quão abençoados são os jovens que precisam lutar por um alicerce e um começo de vida, disse ele certa vez. Jamais deixarei de ser grato pelos 3 anos e meio de aprendizado e pelas dificuldades que tive de superar ao longo do caminho. É claro que muitas pessoas passaram pelo mesmo que Rockefeller. Todos frequentaram a mesma escola de tempos difíceis, mas poucos reagiram como ele. Poucos treinaram para ver a oportunidade dentro daquele obstáculo e não perceberam que aquilo que se abateu sobre eles não era um infortúnio insuperável, mas um presente educativo, uma chance de aprender em um raro momento da história econômica. Você encontrará obstáculos na vida, justos e injustos, e descobrirá repetidamente que o mais importante não são esses obstáculos, mas a maneira como os vemos, como reagimos a eles e se mantemos ou não a nossa compostura.
Você aprenderá que essa reação determinará quão bem-sucedidos seremos em superá-los ou, possivelmente, prosperar por causa deles. Onde uma pessoa vê uma crise, outra pode ver uma oportunidade. Onde um está cego pelo sucesso, outro vê a realidade com objetividade implacável. Onde um perde o controle das emoções, outro pode permanecer calmo. Desespero, aflição, medo, impotência. Essas reações são funções de nossas percepções. Você deve se dar conta de que nada nos faz sentir assim. Nós escolhemos ceder a tais sentimentos. Ou, assim como Rockefeller, optamos por não ceder. E é precisamente nessa divergência entre como Rockefeller percebia o seu ambiente e como o restante do mundo normalmente o via, que surgiu o seu sucesso quase incompreensível. Sua cautelosa autoconfiança era uma forma incrível de poder. Perceber aquilo que os outros viam de forma negativa, como algo a ser abordado de modo racional, claro e mais importante, como uma oportunidade, não como algo a se temer ou lamentar. Rockefeller é mais do que apenas uma analogia. Vivemos em nossa própria era de ouro. Em menos de uma década, experimentamos duas grandes bolhas econômicas. Indústrias inteiras desmoronaram, vidas foram interrompidas, abundam as aparentes injustiças, crises financeiras, agitação civil, adversidade. As pessoas estão com medo, desanimadas, com raiva e irritadas, e se reúnem no parque, Zuccotti, ou em comunidades online. É o que deveriam fazer, certo? Não necessariamente. As aparências externas enganam. O que está dentro delas, abaixo delas, é o que realmente importa. Podemos aprender a perceber as situações de maneira diferente, a ver além das ilusões nas quais os outros acreditam ou temem. Podemos parar de ver os problemas à nossa frente como problemas. Podemos aprender a nos concentrar no que os fatos realmente são. Muitas vezes reagimos emocionalmente, ficamos desanimados e perdemos a perspectiva. Tudo isso transforma coisas ruins em coisas muito ruins. Percepções inúteis podem invadir a nossa mente, aquele lugar sagrado de razão, ação e vontade, e confundir a nossa bússola. Nosso cérebro evoluiu para um ambiente muito diferente daquele que habitamos hoje em dia. Como resultado, carregamos todo tipo de bagagem biológica. Os humanos ainda estão preparados para detectar ameaças e perigos que não existem mais. Pense no calafrio que você sente quando está estressado por causa de dinheiro ou na reação de lutar ou fugir que ocorre quando seu chefe grita com você. Na verdade, nossa segurança não está em risco nestas situações. Há pouca probabilidade de virmos a morrer de fome ou de um momento violento ser deflagrado, embora às vezes pareça que sim. Nós temos a opção de escolher como responder a essa situação ou a qualquer situação. Podemos ser guiados cegamente por esses sentimentos primitivos ou podemos entendê-los e aprender a filtrá-los. A disciplina da percepção permite que você veja claramente a vantagem e o curso de ação adequado a cada situação, sem o incômodo do pânico ou do medo. Rockefeller entendeu isso claramente e se libertou dos grilhões das percepções ruins e destrutivas. Ele aprimorou a capacidade de controlar, canalizar e compreender esses sinais. Era como um superpoder, já que a maioria das pessoas não consegue acessar essa parte de si mesma, elas se tornam escravas de impulsos e instintos que nunca questionaram. Podemos ver o desastre de forma racional, ou melhor, como Rockefeller, podemos ver oportunidades em cada desastre e
transformar situações negativas em uma educação, um conjunto de habilidades ou em uma fortuna. Visto de maneira adequada, tudo o que acontece, seja um colapso econômico ou uma tragédia pessoal, é uma chance de seguir em frente, mesmo que seja em um rumo que não prevíamos. Devemos ter em mente alguns objetivos ao nos depararmos com um obstáculo aparentemente intransponível. Devemos tentar ser objetivos, controlar as nossas emoções e manter o equilíbrio, escolher ver o que há de bom em uma situação, acalmar os nossos nervos, ignorar o que perturba ou limita os outros, pôr as coisas em perspectiva, voltar ao momento presente, focar o que pode ser controlado. É assim que você vê a oportunidade dentro do obstáculo. Isso não acontece por conta própria, é um processo que resulta da autodisciplina e da lógica. E essa lógica está à sua disposição. Você só precisa implementá-la. Finalizamos esse item que está dentro da parte 1, né? E o próximo será: reconheça o seu poder. Fico por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada.